Olá, alunos! Vamos começar então com a programação básica em linguagem C. O comando printf e o comando scanf. Vamos lá então. Eu vou usar o programa dev-c++, certo? É ele aqui. E eu sempre devo criar um projeto, nunca criar um arquivo solto, pois não vai funcionar. Sempre um projeto com vários, um ou mais arquivos. Como é que eu crio? File, New, Projects. Console Application. Vou criar aqui printf, underline, scanf. Console, que é texto, né? Linguagem C, certo? O nome está aqui, dou um OK. Onde eu devo salvar? Nunca salva sempre na mesma pasta, porque ele cria sempre o quê? Ele sempre sobrescreve os arquivos anteriores, tá? E ele joga todos os arquivos soltos. Então sempre cria uma pasta para ficar tudo ali dentro. Cada projeto uma pasta diferente. Vou botar aqui printf, scanf, certo? Criei a pasta, entro nela, salvar. Tá aqui o primeiro projeto. Eu vou em projects aqui, ó. Main C, é o main aqui. Aqui estão as bibliotecas, certo? Não apaga, não mexe nelas, eu posso adicionar, mas essas daqui eu não posso apagar. E aqui está o programa principal. Não mexo, nunca mexo nele. Vou sempre criar os comandos aqui dentro. O comando printf, sempre letra minúscula, tá? Ele faz o quê? Imprime texto no console. Então ele é printf, abre e fecha parênteses, aspas duplas, ponto e vírgula. O texto que eu colocar aqui dentro, ele vai aparecer na tela do console do Windows. Vamos fazer o teste então. Aqui eu vou fazer o build, que vou ver se tem algum erro, né? Eu vou compilar, F9 ou clico aqui. Primeira vez pede para salvar, não renomeio o arquivo, sempre com main, tá? Espera um momento. 0 erros, perfeito. Agora vou dar play ou F10 nessa janelinha quadrada aqui. Olá. Eu vou diminuir aqui o... Ó, olá, né? Que nem eu coloquei aqui. Igual. Perfeito. Tá. Outros comandos. Se eu botar aqui, ó, printf, opa, minúsculo, vamos lá. Tá? Vou botar aqui ponto e vírgula no final. Mesmo esquema, né? Abre e fecha parênteses, aspas duplas e boto aqui dentro o texto, a string, ponto e vírgula. Ah, e se eu esquecer ponto e vírgula? Vamos ver aqui. Vamos supor que eu esqueci. Vou compilar. Olha aqui o erro. Espera-se um ponto e vírgula before printf. Ó, before, antes, opa, falta um ponto e vírgula. Compilar de novo. 0 erros. Viram aqui, ó, um saiu do lado do outro. Por que isso? Porque eu não botei nenhum comando que quebra a linha. Vamos agora colocar comandos que quebra a linha. O /n. Vou botar no início, tá? Ó, /n. Quer dizer o quê? Quer dizer o quebra-linha. Vamos tentar de novo? Vamos ver? Ele não vai imprimir o /n, ele vai traduzir como um comando que diz o quê? Quebrar a linha neste ponto. Vamos executar. Quebrou a linha, ó, viu? Neste ponto aqui. Tanto faz se eu botar nesse início ou no final, né? Tanto faz. Se for no final, ele vai escrever a frase quebra-linha. Se for no início, ele vai quebrar e depois imprimir. Tranquilo, né? Bem fácil. Outro item. E se eu botar no meio do texto, acontece o quê? Vamos botar aqui, ó. 2 /n, ó. Vamos compilar. Executar. Viu? Ele imprimiu o olá. Foi imprimir o segundo, viu um /n, quebrou a linha. Né? Imprimiu 3 As. Viu 2 /n, quebrou 2 linhas. Viu 2 As aqui, imprimiu também.
Então, ele, que nem vocês estão vendo aqui, ele roda em modo sequencial, uma linha após a outra. Bem fácil, né? E se eu criar variáveis? Vamos criar variáveis aqui. Eu posso ter variáveis inteiras, que é o int, né? Como é que eu declaro a variável, né? Eu boto inteiro, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, inteiro, a variável x. Inicia com 0 ponto e vírgula. Criei uma variável x, que recebe o valor 0 e é do tipo inteiro. Tá? Quais são outros tipos? Eu tenho vários. Eu tenho float, por exemplo, né? Que é números com vírgula, y, igual a 2.00. Ah, mas por que eu não usei vírgula? Porque sistema americano é com ponto, é 2.00. Tá? Número inteiro, float. Perfeito? Sempre faço como? Boto o tipo, a variável e posso ou não atribuir um valor inicial. Se eu não atribuir um valor inicial, ele recebe qualquer coisa, um valor aleatório. Sempre é, né, recomendado criar com valor inicial. E o que muda na nossa execução isso? Não muda nada. Querem ver? Criei duas variáveis, mas não fiz uso delas. Mas, professor, como é que eu faço para imprimir o conteúdo de uma variável? Vamos ver como é fácil aqui, quer ver? Ó? Se eu usar o %d, né, que é o inteiro, pessoal, é %d. É uma referência a valor inteiro, tá? Eu vou colocar comentários no código aqui, tá? // é um comentário que eu coloco que não vai ser executado, vai ser ignorado. É somente um texto. Vou colocar declaração de variável. Certo? Agora vou botar aqui, ó, impressão da tela, tá? Só para mim organizar. Se eu usar o inteiro, pessoal, aqui eu vou colocar um comentário, ó, inteiro, inteiro. Logo, a referência dele é o que é? É o %, é o barra, é o %d. Se for float, a referência dele, né, para mim me referenciar uma variável float, o que é? Ó, float, número com vírgula, né, é %f, certo? Então aqui declarei duas variáveis, lembrando aqui como é que eu faço, né, as suas referências. Lembrando que duas barras é só um comentário no texto, que ele é ignorado, tá? Como é que eu faço agora? Eu vou apagar essa linha aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Eu quero agora imprimir um texto, tá? Text, certo? E depois eu quero imprimir o conteúdo da variável x. Como é uma variável inteira, é %d, né? Tá, mas como é que ele sabe qual é a variável? É assim, ó. Sempre o mesmo padrão, né? Abre e fecha, aspas duplas. E texto, e aqui eu boto comandos, /n, né? Que é o quebra-linha, e um %d. Referência a uma variável inteira. Qual variável? Após as aspas duplas, boto uma vírgula e boto qual é a variável. No caso, a variável x, né? Que nem anteriormente. Inteiro, variável x, conteúdo 0. Vou compilar e vamos ver o que vai aparecer. Compilou, princípio aqui, executei. Olha aqui, teste, espaço, opa, tu viu aqui, ó, não saiu o %d, porque ele faz referência a uma variável. Então aqui, ó, o %d faz referência à variável x, que é a primeira variável após a vírgula, viu? Tranquilo. Vou botar outro valor para x aqui, vamos ver. Vamos botar 11. Vamos compilar. Vamos executar. Ó, viu? No local do %d, ele colocou o quê? 11, né? Conteúdo da variável x. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos lá, então. Tá, mas se eu quiser imprimir mais de uma variável, ou duas vezes a mesma variável, como eu faço? Eu quero imprimir aqui %d, posso botar espaço, outro %d. Quero imprimir duas vezes a variável x. Tá, mas eu botei duas referências, mas uma variável só. E o que eu faço? É simples. O primeiro %d é a primeira variável. Então, se eu tenho 2, tenho que botar duas variáveis.
Pode ser a mesma, como pode ser outra. Nenhum problema. Vamos compilar. Tem que sair 11, espaço, né? 11 de novo. Saiu, ó. 11, espaço 11. E assim eu posso botar quantas variáveis eu quiser. Tá? Vamos pensar aqui, ó. Nós temos o float. Ah, mas o float é um número com vírgula. É. Como é que eu boto ele? Vamos botar aqui 2.30, tá? Float, eu quero imprimir x e depois o y, que é um float. Como é um float, a referência dele é um %f. Vamos botar aqui, %f. Virou aqui, imprimiu o texto, deu um espaço, %d, conteúdo da primeira variável, tá aqui, %f, conteúdo da segunda variável, tá aqui. Né? Respeitando o quê? Os tipos. O primeiro é um inteiro, o segundo é um float. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Outras coisas que eu posso fazer. Vamos botar aqui, ó. 0, 0. Tá? Eu posso fazer cálculos. Como assim? Por exemplo, olha aqui. Texto. O valor de x é, %d. Pronto. Tá? Vou imprimir o valor de x. E a única %d sai o x. Depois eu quero imprimir o valor do y. Vamos lá. %f. Y. Bem fácil, né? Para não ficar um em cima do outro, vou botar um /n inicial aqui, ó, para pular a linha. Imprimir a primeira linha e a segunda linha. Vamos ver se funciona. Tem que sair 0, 0, né? Compilamos. Ó, saiu. Bah, mas ficou várias casas após a vírgula. Tem como reduzir isso aqui? Tem. Ó, aqui tá uma casa à esquerda e 1, 2, 3, 6 à direita. Como eu reduzo isso? Ah, eu, por padrão, gosto de 2 casas à esquerda e 2 à direita. Como eu faço isso? Simples, ó. Venho aqui, ó, entre o %f, que é a referência variável, eu boto 2 casas à esquerda, ponto, 2 casas à direita. Então é 2 casas à esquerda da vírgula e 2 casas à direita da vírgula. Entre o %f, ó. Eu limito as casas decimais. Ele não vai arredondar, ele vai limitar. Vamos executar aqui. Viu aqui? Perfeito, né? Funcionou. Tá, mas o que mais eu posso fazer? Eu posso fazer uns cálculos. Como assim? Por exemplo, neste momento, ele é sequencial, né? Entra no main, executa esta linha, esta linha, esta linha, esta linha, ignorando os comentários. Como é que eu faço cálculos? É simples, é que nem no papel, igualzinho. Por exemplo, y recebe 10 mais 2 vezes 5, por exemplo, mais x, ponto e vírgula. Y recebe 10 mais 2 vezes 5, 10, 20, mais x, que vale 0, né? Então, y recebe 20, certo? Compilar. Executar. Olhem aqui. Tá, mas o y continuou com 0. Por quê? Olha o que ele fez. Declarou variável, imprimiu esta linha. O x nesse momento vale 0. Ok. O y vale 0. Ok. E agora, neste momento, o y vale 20. Mas olha bem, eu imprimi antes de mudar o valor do y. Então ele continua igual. Ok. Tá, mas eu quero imprimir depois. Eu vou copiar esta linha e vou colar aqui embaixo. Como compilar, né? Dá o play.
Agora mudou, olha aqui, ó. Imprimiu esta linha, o x vale 0, o y vale 0, ok. Fiz um cálculo, somando, multiplicando, né? Mudei o valor do y, e daqui para baixo ele vale 20. Imprimi o valor, deu 20, perfeito? Então ele é sequencial, aonde com o tempo eu posso ir mudando os valores, né? E ir atualizando ele. Vamos fazer uma média, por exemplo. Dois valores, vamos criar a variável A, criar a variável B, certo? Imprimir aqui, ó. Vou botar tudo float, número com vírgula, melhor. Como é float, é %f, né? Eu não vou restringir as casas decimais. Agora é A, né? Agora é B. Vou botar aqui valor de A, para ficar claro. Valor de B. Vamos botar uma variável média, né? Float, igual a 0, inicia em 0. Vou imprimir o valor de A e B, certo? Vou dizer que a média recebe o quê? Vou fazer o cálculo da média, né? A, parênteses, vou botar em parênteses. Mesma regra na matemática básica. A mais B. Vou dividir por 2. Recomendo botar sempre 2.00, tá? Atribuindo que é número com vírgula. Sempre é recomendado. O compilador dá alguns erros às vezes se não bota isso. Certo? E aqui vou botar a resposta final é 2 pontos, variável média. Se eu executar, vai imprimir 0, né? Vou só ver se ele vai rodar. Rodou. Certo? Tá aqui. 0, 0, resposta final 0. Pois o A e B valem 0. Vamos agora mudar o valor do A e B. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e dizer, ó, A recebe 10. B recebe 30. O A e B começam em 0. Vou imprimir a resposta deles. Vai ser 0, 0. Depois vou mudar o valor do A e do B. Depois vou fazer um cálculo referente a A e B. E vou imprimir a resposta. Vamos ver? Imprimiu 0, imprimiu 0. Perfeito. Mudou os valores. 10 e 30. 10 mais 30, 40. Que divide por 2, 20. A média é 20. Certo? Barbada. Vamos botar outras coisas aqui, então. Vamos botar aqui, ó. Vamos agora fazer assim. Tá, professor, mas olha bem. Eu não quero colocar um valor fixo. Eu quero ler do teclado um valor. E esse valor que eu vou ler do teclado ser atribuído à variável A e à variável B. Como é que eu faço isso? Esse é o comando scanf. Como é que faço? É assim, ó. Eu vou botar só um printf inicial para poder o usuário poder compreender. Ó, digitar o valor da variável A, 2 pontos. Somente texto, tá? Agora eu quero um comando que leia do teclado, certo? E ao ler do teclado, eu atribuo esse valor para a variável A. Vou dizer aqui, ó, o comando é scanf, tá? Abre e fecha, parênteses, ponto e vírgula no final. Abre e fecha aspas, bota um vírgula e comercial, tá? E agora é sempre assim, tá? Agora eu vou preencher com as informações que eu quero. Qual é a variável? Variável A. Qual é o tipo dela? É float, então é %f. O tipo e a variável. Opa, desculpe, é e-comercial. Tá? %f, vírgula, e-comercial A. Tá? E agora eu vou apagar isso aqui. Vou apagar o B também.
que vai acontecer aqui? O B vale 0, né? E eu vou ler conteúdo para o A. Então, se eu botar A valendo agora 10, a média é 5, né? Porque o B vale 0. Olha o que aconteceu. Ah, aqui, ó, ficou junto, ó. Acabou de escrever aqui, eu não dei o barra N. Eu vou cancelar. Vou botar um barra N lá para nós. Para ficar fácil. 2 barra N's. Opa, sempre compilar. Executar. Olha aqui. Ele digitou este texto aqui. Vou botar para o lado. Né? Digitou esse texto aqui. E aqui ficou piscando, ó. Por que piscando? Porque ele digitou esse texto e eu não dei nenhum barra N depois. Então ele foi para a linha de baixo. Ela diz, scanf, estou esperando um valor, né, para atribuir para a variável A. Então eu posso escrever aqui, ó, do console aqui, ó. Vou botar 10. Quando eu apertar Enter, este número 10 vai ser atribuído à variável A, porque está aqui, ó, do scanf, ó. Enter. Viram? Imprimiu 00, porque nesse momento vale 0. Eu imprimi um texto para o usuário compreender por que está piscando, né? Está piscando aqui variável A, eu disse que valia 10. Média, 10 mais 0 dividido por 2 é 5. Imprimiu 5. Certo? Fechar aqui, barbado. Tá, eu vou agora apagar isso aqui, não importa mais, né, o valor inicial. Vou copiar, vou colar. E agora a variável B. Vou botar só o texto para o aluno poder entender, né? Variável B. Vou ler conteúdo da variável A partir do teclado, né? Vou ler a B a partir do teclado e vou executar a média, o cálculo e imprimir resposta. Vamos ver? Imprimiu o primeiro texto, 2 barra N inicial, aqui, por esse espaço aqui. 2 pontos, acabou, né? Pulou para a próxima linha, scanf, está aguardando uma entrada do teclado a partir do usuário. Vem aqui, vou botar 50, Enter. Agora, nesse momento que eu escrevi, apertei Enter, o A vale 50, porque está aqui, ó, scanf de A. Imprimi um texto, normal. Agora o scanf, né, do B. Tranquilo, vamos ver aqui então. Scanf do B. Vou mudar para ele o quê? 30? Pode ser? Enter. Eu dei 50 para o A, digitei 30 para o B. Média recebeu 50 mais 30, 80, dividido por 2, 40. Imprimiu a resposta final, 40. Viu? Ele roda de forma sequencial, onde eu posso criar as variáveis, imprimir textos, atribuir valores para as variáveis ou diretamente como era antes, ou assim por scanf, né? Fazer cálculos e imprimir respostas. Ok? É isso aí então. Obrigado.